Olá, galerinha dos 8º anos, tudo bem? Espero que sim, meus amores. Vamos lá para mais uma aula. Pessoal, hoje nós vamos fazer análise de debate, tá? Está aí no livro 7, capítulo 13, páginas 38 a 41 e os módulos são 112, 113 e 114. Bora lá? Então, olha só, gente. O livro de vocês traz assim, ó, denominador comum, parece matemática, né? Nós vamos ver? Então, olha só. No capítulo anterior, você viu como a falta de diálogo e de respeito ao outro pode gerar discursos de ódio. Para que se possa conviver de modo harmônico, é necessário chegar a consensos. Em uma sociedade plural e democrática, sempre há divergências de ideias e de opiniões. Porém, por meio de debates, pode-se alcançar denominadores comuns. Então, aqui, vocês estão vendo essa imagem, né? As pessoas aí brincando, duas pessoas aí jogando um quebra-cabeça, enfim, montando alguma coisa. Ao se estabelecer um diálogo, o debate permite a construção coletiva do conhecimento. Como você viu no 7º ano, no debate pode-se também aprofundar discussões sobre temas polêmicos, como chegar à tomada de decisões e as resoluções de problemas, tá? Sempre aí de forma cordial. Geralmente, questões polêmicas que envolvem aí o interesse público costumam gerar amplo debate na sociedade, sendo discutidas em situações formais, como nas assembleias legislativas, mas também nas informais, como em programas televisivos ou aí em redes sociais, tá? Então vejam só, gente, para análise de um debate, é importante primeiramente identificar seu tema. Então olha só, quando se aborda um tema polêmico, é comum que haja um lado favorável e outro contra, tá? Então aí ninguém é obrigado a concordar com a nossa opinião, tá? E nem a gente com a dos outros, mas nós temos a obrigação aí do quê? De respeitar, né? Então, olha só, os debatedores são aqueles que assumem um dos lados e devem mobilizar argumentos para defender seu posicionamento. Então, olha só, eles precisam tentar convencer tanto o lado oposto da questão quanto outros interlocutores que possam ter interesse nela. Assim, para compreender o debate, deve-se analisar o que cada lado defende e quais argumentos aí eles se baseiam, ok? Então, olha só, um gênero textual essencialmente argumentativo, que é o debate. O que nos faz seres ímpares é, em outros fatores, nossa autonomia em expressar sentimentos, em revelar nossa posição crítica frente à realidade a qual estamos inseridos. O poder de tomar decisões aí em relação às nossas escolhas e, sobretudo, o fato de expressarmos nossas opiniões diante de um determinado assunto. A todo momento e nas mais variadas situações aí do nosso cotidiano, estamos revelando sobre a maneira pela qual concebemos os fatores ligados aí, né, ao nosso dia a dia. Tal fato revela não sermos alienados aos mesmos, já que possuímos, gente, opiniões e argumentos que não são próprios, tá? São inatos aí da gente. Então, olha só, seja na família, numa roda de amigos, ou em outros contextos, parece inacreditável, mas involuntariamente ou não, tentamos convencer o outro de que temos razão daquilo que ora proferimos. Então, olha, a gente aí usa o poder da persuasão a todo momento, tá? Diante desse embate, salienta-se para algumas divergências no que se refere às ideias, mas é justamente aí que reside a essência positiva frente a esses posicionamentos. A troca de experiências e a fonte aí é a fonte, de crescimento pessoal. Essa argumentação se dá de forma espontânea, tá? Contudo, olha só, então se a gente tem essa argumentação aí e ela é de forma espontânea, contudo há aquelas em que prevalece um clima de formalidade,
como é o caso dos chamados debates regrados ao público, os quais assistimos pelos meios de comunicação em massa, né, na televisão, aí, enfim, né? Os mesmos contam com a participação de um mediador que desempenha a função de organizar o tempo em relação às falas dos participantes, atribuindo o direito de réplica, entre outros. Vamos pensar num debate político feito aí por uma emissora de televisão, a Rede Globo, por exemplo. E aí o William Bonner, ele é quem? Né? Nesse debate regrado aí, ele vai ser quem? Ele vai ser o mediador, né? Que ele vai organizar o tempo para cada candidato aí, participante, falar. E depois ele vai atribuir o direito da réplica, né? Ao outro aí também falar, certo? Então, olha só. O assunto geralmente é um tema, gente, de interesse coletivo, com vistas a revelar sobre o posicionamento, tá? Sobre a ideologia de pessoas com certa influência na sociedade. Então, o debate, ele sempre tem aí esse tema de interesse aí coletivo, tá? Para a nossa sociedade. Uma ocorrência típica dessa modalidade, como eu já disse para vocês, é em campanhas eleitorais, mais precisamente às vésperas da eleição, tá? Faltando aí 2 dias para a eleição, 3 dias, né? Vamos dizer, 2 dias, as emissoras fazem esse tipo de debate aí com os seus principais candidatos, tipo governador do estado de São Paulo, né? Do nosso, presidência do país, enfim, e assim vai. Diante disso, o importante é considerarmos que o debate nos permite expor livremente nossas ideias, como também exige estarmos aptos a respeitar as opiniões alheias, independentemente do resultado. Essa experiência é extremamente enriquecedora, pois debater significa modificar as pessoas e a nós mesmos, e antes de tudo, um exercício de cidadania. Olha, gente, uma experiência enriquecedora, pois debater, olha o que significa, modificar as pessoas que estão à minha volta e a nós mesmos. E antes de tudo, né, um exercício aí de cidadania. Então, olha só, coloquei a imagem, né, de 2 pessoas aí usando a palavra aí, tá? Então, olha só, púlpita, né, isso aqui, para debater alguma coisa. Debater significa revelar nossa opinião de mundo. Olha, gente, que interessante. Debater significa revelar nossa visão de mundo. Então, olha só. Leia a seguir um texto que trata das instalações de ciclovias na cidade de São Paulo. Embora atualmente tenham se tornado populares, elas foram alvo de polêmica, inicialmente sendo um assunto muito debatido entre os paulistanos. Então, olha só. 3 razões para amar e outras 3 para odiar as ciclovias em São Paulo. Desde que começaram a ser instaladas em maior escala pela prefeitura, as ciclovias atraíram o amor e o ódio dos paulistanos. De um lado, ciclistas e urbanistas defendem os benefícios das novas faixas para o trânsito e para a saúde. Do outro, motoristas e comerciantes reclamam da perda de espaço nas vias e da falta de diálogo para a mudança. No último dia 19, a Justiça chegou a proibir a Prefeitura de continuar as instalações das faixas, a pedido do Ministério Público. Os argumentos eram contra a falta de planejamento e as falhas na instalação. 8 dias depois, uma manifestação reuniu ciclistas contrários à paralisação. Na mesma data, o Tribunal de Justiça reverteu a decisão e liberou as obras. A discussão sobre o tema parece estar longe de terminar. Até agora, a Prefeitura já instalou 235,3 quilômetros de vias para bicicletas. A meta é chegar a 400 quilômetros até o fim do ano. Veja agora 3 motivos para amar e os outros 3 para odiar as faixas para bicicletas na cidade, de acordo com os principais interessados no tema. De qual lado você está?
Então vamos ver. 3 razões para amar as ciclovias. 1. Elas significam menos carros. As ciclovias incentivam o uso da bicicleta como forma de se locomover pela cidade. Com isso, a expectativa de que elas ajudam a diminuir o número de carros nas ruas, reduzindo o trânsito, a poluição e o barulho gerado por eles. Nas palavras da Ciclocidade, Associação de Ciclistas de São Paulo, as ciclovias reduzem os desperdícios públicos e privados com os congestionamentos e evidente falência do sistema de transporte com base no automóvel. 2. Também significam mais qualidade de vida. Fazer exercícios físicos é importante para a saúde de todos e andar de bicicleta é uma ótima atividade. Além dos benefícios à saúde, a Ciclocidade também argumenta que a instalação de ciclovias permite aos ciclistas conhecerem melhor a cidade, enquanto trafega de um ponto a outro, tornando a viagem mais agradável e menos estressante do que se fosse feita em um automóvel. Dá para parar em uma lojinha que você não conhecia ou até descobrir uma praça nova. 3. E ainda trazem mais economia e segurança. Quem anda de bicicleta não gasta dinheiro com gasolina nem com bilhete único. Então, essa pode ser uma ótima forma de dar uma folga ao orçamento familiar. Além disso, as ciclovias garantem mais seguranças aos ciclistas, que antes trafegavam entre os carros. Não custa lembrar dos diversos acidentes que já ocorreram com ciclistas na cidade, inclusive na Avenida Paulista, cuja ciclovia gerou grandes discussões. Em outubro do ano passado, o ciclista Marlon Moreira de Castro morreu após ser atropelado por um ônibus na avenida, que ainda não tinha iniciado as obras para a ciclovia. Então agora nós vamos para as 3 razões para odiar as ciclovias. 1. Uma das principais reclamações de moradores e comerciantes é a falta de diálogo com a população sobre a instalação da ciclovia. Este é um dos argumentos que constam na ação movida pelo Ministério Público Estadual, solicitando a paralisação das obras. Para o MPE, e sem justificativa ilegal a opção da atual gestão municipal em proceder, com velocidade exacerbada, à implantação do sistema cicloviário nesse município, sem prévias audiências públicas, sem consulta à população, principalmente das pessoas que vivem no entorno dos locais que estão sendo instaladas as ciclovias e ciclofaixas, diz a petição. 2. E ainda deixam menos espaço para estacionar. Outra questão é o fato de as faixas ocuparem espaço antes destinados ao estacionamento de veículos. Com a ciclovia fica impossível descarregar compras, acompanhar o idoso na porta de casa. O comerciante também não tem mais acesso ao seu comércio, afirmou um comerciante da região da Santa Cecília, à Folha de São Paulo. Outra moradora, dessa vez dos Jardins, questionou em reportagem do Estado de São Paulo: se eu fizer um jantar e quiser receber meus amigos, onde eles vão parar? Então, olha só, a número 3 agora. Como se não bastasse, ocupam calçadas e podem causar acidentes com pedestres. Outro argumento de quem é contrário às faixas é a falta de segurança para ciclistas e pedestres. No caso dos ciclistas, os críticos dizem que as ciclovias em avenidas muito movimentadas, o que poderia gerar acidentes. Outra questão é a instalação das faixas em calçadas, o que pode trazer riscos aos pedestres. Na ação, o Ministério Público aponta a execução de ciclofaixas em locais obstruídos por postes, placas de sinalização, com buracos, com guias altas em travessias de ruas, pontos de ônibus, árvores, postos de visitas em desníveis, rampas de garagem, calçadas em condições precárias, com ocorrência de empoçamentos de água, acúmulo de lama e entulhos, etc. Desidério, Mariana, 3 razões para amar e 3 razões para odiar ciclovias em São Paulo. Tá na revista Exame, tá o site e acesso em fevereiro de 2020. Então, olha só, no texto que você leu, são apresentados argumentos que os lados opostos do debate sobre as ciclovias usam para defender seu ponto de vista.
considerando os interesses que estão em jogo. É possível dizer, caso houvesse a realização de um debate formal, ciclistas estariam do lado favorável à instalação de ciclovias, enquanto alguns usuários de carro estariam do lado contrário a ela, certo? Observem, por exemplo, a argumentação contra a ocupação de espaços destinados para o estacionamento de carro. Nesse ponto, há claramente uma luta por espaço em uma cidade que tem grande frota de automóveis e que tradicionalmente privilegiou esse meio de transporte. Assim, as bicicletas, do ponto de vista do motorista de carro, atrapalhariam a situação habitual da vida deles. Do ponto de vista dos ciclistas aí, gente, no entanto, as bicicletas são meios alternativos aos carros, os quais causam trânsito e poluição. Então, agora eu gostaria que vocês fossem lá na página 61 para a gente responder aí o exercício 1. Então, olha só. Sobre as características do debate, é correto afirmar que permite a construção coletiva do conhecimento, não é necessário o uso da argumentação, pode tratar de temas polêmicos, não envolve o interesse do público. Quais seriam aí as alternativas corretas? Seriam, pessoal, essas duas aqui, né? Ó, permite a construção coletiva do argumento e essa outra pode tratar de temas polêmicos, ok? Turminha, a tarefa de vocês está aí no livro 7, tá? Na página 48, vocês farão os exercícios do 1 ao 7, ok? Na página 49, vocês farão os exercícios do 8 ao 12, tá? Na página 50, vocês farão os exercícios 13 e 14. E na página 51, vocês farão o exercício 15, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar aí no grupo da sala de vocês, tá? Que eu estou à disposição para vocês, tá? Para responder aí as perguntas para vocês, ok? Tenham uma boa semana, fiquem com Deus, se cuidem. Vocês viram aí que o vírus começou a pipocar aqui no nosso interior, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijos, turminha!